Boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus amados. Nessa noite, Deus ele me deu algo para mim e para a tua vida, e eu quero compartilhar esse algo com você nessa noite. Eu estava ali agora e eu comecei a pensar na passagem de Jonas. E ali Deus ele falou algo comigo referente a isso. Deus ele começou ali a me fazer lembrar que Jonas, quando Deus enviou Jonas ali na cidade de Nínive para pregar para aquele povo daquela cidade, para que aquele povo viesse a se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados e viesse a se converter ao Senhor. E ali Jonas, quando Deus ordena para ele ir, primeiro ele fugiu, foi para outro lugar para onde Deus não o havia mandado. Jonas se escondeu dentro de um porão do navio, essa é uma passagem muito conhecida. E ali Jonas não foi para onde Deus o havia ordenado que ele fosse. Só que a palavra vai dizer que Deus ele causa um grande reboliço. Eita! Deus ele causa um grande reboliço na vida de Jonas, o qual todos já conhecem. Que Deus ele mandou ali uma grande tempestade ali naquele mar, louvado seja Deus, um grande vento. E aquele mar quase que iria afundar o barco daqueles marinheiros, o navio daqueles marinheiros, quase que iria afundar. Devido a essa tempestade, esse grande vento que Deus ordenou ali. Louvado seja Deus por causa de Jonas que estava se escondendo dentro do porão daquele navio. E a palavra vai dizer que depois Deus ele permitiu que aqueles marinheiros lançassem Jonas sobre o mar. E quando Jonas é lançado sobre o mar, a palavra vai dizer que Deus ordena que um grande peixe engole Jonas. E ali agora a palavra vai dizer que Jonas, no ventre do peixe, ele começa a clamar. Louvado seja Deus. Eita, tem gente que vai ter que começar a clamar ao Senhor. A palavra vai dizer que Jonas começa a clamar a Deus. Louvado seja Deus. Ou seja, Jonas ali começa a pedir misericórdia ao Senhor. Jonas ali ele começa a reconhecer o seu erro, a sua falha. E ele começa a pedir misericórdia ao Senhor, ou seja, ele começa a pedir mais uma chance. E a palavra vai dizer que Deus ele ordena que aquele grande peixe vomite Jonas na beira do mar, na beira daquele mar, louvado seja Deus. E ali agora quando aquele grande peixe vomita Jonas para fora, louvado seja Deus, a palavra vai dizer que aí agora Jonas ele obedece à voz de Deus. Eita, tem pessoas que Deus ele precisa estreitar. Eu não ia entrar nesse assunto, mas Deus está me tomando, está me levando para essa parte. Tem pessoas que Deus ele precisa estreitar, ele precisa apertar, ele precisa permitir situações para essa pessoa começar a dar ouvido à voz de Deus, para essa pessoa começar a obedecer à voz de Deus, porque quando Deus fala, a gente querendo ou não de um jeito ou outro, a gente vai ter que obedecer à voz dele. Louvado seja Deus. Porque quem é o pai que fala algo, que ordena algo para um filho, louvado seja Deus, e o filho não obedecendo, o pai vai deixar de qualquer jeito? Não deixa, ele castiga. Ele castiga, louvado seja Deus. E ali Deus ele permitiu ali aquela situação na vida de Jonas. E ali agora depois disso, Jonas ele ouve a voz de Deus, ele obedece a voz de Deus e vai para onde? Para onde Deus o havia ordenado que ele fosse. Ele vai para a cidade de Nínive, pregar a palavra do Senhor naquela cidade a qual ele não queria ir. Eita, ele não queria ir, mas ele teve que ir porque Deus o havia mandado. Ele teve que ir porque Deus o havia ordenado. E quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Louvado seja Deus. Quando Deus ordena, a gente tem que obedecer. E ali Jonas agora ele foi. Ele foi quebrado. Depois que Deus moeu ele todo ali naquela situação a qual Deus permitiu na vida dele, ali agora ele foi. Porque quando Deus manda é assim, quando Deus quer é assim. Ou você faz logo, ou vai ter que fazer
Quando Deus começar a apertar. Será que vai esperar apertar? Vai esperar Deus apertar para fazer aquilo que Ele está te ordenando a fazer? Você vai esperar Deus te apertar, Deus te moer, Deus te amassar, Deus te quebrar para fazer aquilo que Deus está ordenando para você fazer? Vai esperar? Não espere como Jonas, porque Jonas, ele não quis obedecer logo, de imediato, a ordem de Deus, e ele pagou um preço. Cuidado para não pagar preço. Cuidado para não pagar preço por não dar ouvido, por não obedecer à voz de Deus, por não fazer de calaia aquilo que Deus está te mandando fazer, por não fazer aquilo que Deus está te ordenando para você fazer. Louvado seja Deus. E a palavra vai dizer que aquela cidade era uma cidade o qual muitos temiam em ir pregar naquela cidade. Muitos tinham medo de ir pregar naquela cidade por causa daquele povo. Era um povo terrível. E Jonas não queria ir para lá por isso, porque ele já sabia como era. Ele já sabia o que acontecia com os profetas que iria pregar naquele lugar. Ele já sabia o que acontecia com os servos do Senhor que iam pregar naquele lugar, que iriam levar a palavra do Senhor naquele lugar, e ele tinha medo. Jonas, ele fugiu foi porque ele tinha medo de ir para aquela cidade, levar a palavra do Senhor, levar o recado do Senhor que Deus estava mandando, ordenando ele levar para aquele povo. Foi por isso que Jonas, ele não obedeceu. Foi por isso que Jonas, ele desviou, ele pegou atalho. Cuidado com os atalhos. Faça aquilo que Deus está te mandando. Não adianta correr. Não adianta fugir. Não adianta pegar atalho. Se Deus está mandando fazer do jeito, faça do jeito dele. Se Deus está mandando fazer de um jeito, faça do jeito que Ele está te mandando. Faça do jeito que Ele está te ordenando, que Ele está te orientando. De calamana chocalamana raia. Não adianta querer fazer do teu jeito. Jonas tentou fazer do jeito dele e se deu mal. Cuidado para você não se dar mal. Jonas tentou fazer do jeito dele e se deu mal. Cuidado para você também não se dar mal. Louvado seja Deus. E a palavra vai dizer que ali agora Jonas, ele vai. Agora ele vai. Eita, Jesus, tem gente que agora vai. Agora vai, decaia, amanacaia, sou, manarraia. E ali Jonas, ele vai. Ele vai e prega para aquele povo. Jonas, ele vai e prega com grande autoridade para aquele povo. Jonas vai e entrega para aquele povo o que Deus estava mandando entregar. Ele fala o que Deus estava mandando falar. De camanachou, camanarraia. E ali agora a palavra vai dizer que aquele povo se arrepende. Aquele povo, devido à pregação de Jonas, quando ouviu a pregação de Jonas, quando ouviu o recado que Jonas passou para aquele povo, o recado que Deus mandou Jonas passar para aquele povo, a palavra vai dizer que aquele povo agora se arrepende e todos começam a jejuar, até as crianças. A palavra vai dizer que até as crianças começaram a jejuar. Louvado seja Deus. E ali agora a palavra vai dizer que Jonas, ele fica de longe. Ele fica de longe observando, esperando Deus destruir aquele povo. Jonas, ele pregou, ele falou aquilo que Deus mandou ele falar e agora ele fica de longe, ó, aguardando para ver Deus destruir aquele povo. Só que Jonas se enganou. Jonas se enganou porque Deus, ele detesta o pecado, mas ele ama o pecador. Eita, Jesus. E o que Deus queria era que aquele povo se arrependesse. O que Deus queria era que aquele povo se arrependesse do seu pecado, se voltasse para ele. E aconteceu isso quando Jonas pregou para aquele povo. Aquele povo se arrependeu e se voltou para o Senhor. O segredo é você pregar a palavra. O segredo é você pregar a palavra do Senhor. O segredo é você pregar aquilo que Deus está mandando você pregar. O segredo é você falar aquilo que Deus está mandando você falar. Porque quando você prega aquilo que Deus manda você pregar, o homem se converte. Porque quando você fala aquilo que Deus manda você falar, o homem se converte. Porque é a palavra que liberta. Eita! É a palavra que converte o homem do seu pecado. Louvado seja Deus. E a palavra vai dizer que Jonas, ele fica ali de longe observando para ver se Deus iria destruir aquele povo. Aguardando, esperando Deus destruir aquele povo. Só que acontece o contrário. Deus, ele se arrepende do mal que ele iria fazer àquele povo.
Deus, ele desiste de fazer aquele mal que ele iria fazer com aquele povo. Por quê? Porque o povo se arrependeu. Quando você se arrepende, Deus te perdoa, rapaz. Quando você se arrepende do seu pecado e deixa, abandona, Deus, ele te perdoa. Deus, ele te dá mais uma chance. E foi o que aconteceu com aquele povo. Deus, ele perdoou o pecado daquele povo. Deus deu mais uma chance para aquele povo. Por quê? Porque Deus é misericordioso. E sabe o que Deus, ele falou comigo através disso tudo? Deus fala comigo, Deus fala, ministra ao meu coração que assim como Jonas, tem muitos que estão assim como Jonas ficou ali observando aquele povo, aguardando para ver a destruição daquele povo. Deus fala ao meu coração que tem muitos que estão assim, me observando e te observando, aguardando para ver o meu mal e o teu mal, aguardando para ver o meu fim e o teu fim, aguardando para ver a minha queda e a tua queda, aguardando para ver a minha derrota e a tua derrota. Mas Deus está dizendo, ei, essa pessoa que está de longe te observando, esperando isso, vai ser surpreendida, está sendo surpreendida. Deus está dizendo, essa pessoa que está de longe te observando, essa pessoa que está de longe me observando, esperando para ver a minha queda, a tua queda, a minha derrota, a tua derrota, o meu fim, o teu fim. Deus está dizendo, essa pessoa está sendo surpreendido. Deus está dizendo, essa pessoa está sendo surpreendida e está se perguntando, eu não estou entendendo. Está sendo surpreendida e está se perguntando, eu estou pensando que a pessoa vai parar e está avançando. Está sendo surpreendida e está se perguntando, eu estou pensando que a pessoa vai cair, mas está sendo levantado cada vez mais. Deus está dizendo, tem alguém te observando, esperando ver o teu fim, mas está olhando e está se perguntando, eu estou esperando para ver isso acontecer, eu estou esperando para ver Deus tocar na vida dela, eu estou esperando para ver Deus tocar na vida dele, eu estou esperando para ver Deus tocar, eu estou esperando para ver Deus quebrar, decaia, mas eu estou vendo o contrário, eu estou vendo Deus levantando ela cada vez mais, eu estou vendo Deus honrando ela cada vez mais, eu tô vendo Deus levantando ele cada vez mais, eu tô vendo Deus honrando ele cada vez mais. Tem alguém que não tá entendendo, tem alguém que não tá entendendo, alguém que estava aguardando, esperando, observando para ver a tua derrota, para ver a minha derrota, mas tá olhando e tá vendo ao contrário. Eita, tá olhando e tá vendo ao contrário. Ao contrário, tá olhando, tava aguardando para ver a destruição, para ver o fim, louvado seja Deus, mas tá olhando e tá vendo crescendo. Tá olhando e tá vendo sendo honrado. Tá olhando e tá vendo Deus abençoando, e essa pessoa tá sem entender. Essa pessoa está sem entender e está se perguntando, ei, tem oração contrária contra a minha vida e contra a tua vida. Tem oração contrária que está sendo feita contra mim e contra a tua vida, esperando para ver a minha e a tua derrota. Esperando para ver o meu e o teu fim. Esperando para ver a minha e a tua queda. Esperando para ver, louvado seja Deus, a minha e a tua destruição. Mas essa pessoa está olhando e está falando, eita, eu tô esperando uma coisa, mas eu tô ouvindo outra. Essa pessoa tá olhando e tá dizendo, eu tô esperando uma coisa e eu tô vendo outra. Ai, Espírito Santo. Enquanto o adversário está olhando para mim e para ti, aguardando para ver a minha e a tua derrota, Deus está surpreendendo o meu e o teu adversário. Deus está fazendo o meu e o teu adversário contemplar a minha e a tua vitória. Deus está fazendo o meu e o teu adversário contemplar a minha e a tua bênção. Deus está fazendo o meu e o teu adversário contemplar o meu e o teu crescimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então tem alguém. Deus está dizendo, tem alguém me observando, esperando para ver o meu fracasso, mas está olhando e está vendo o contrário. Ei, tem alguém te olhando. Tem alguém te olhando, aguardando para ver o teu fracasso, mas está vendo o contrário. Louvado seja Deus. Recebe isso para a tua vida nessa noite, nesse dia de hoje, amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Deus vai surpreender o meu e o teu adversário. Deus já está surpreendendo o meu e o teu adversário. Deus já está surpreendendo aquele que estava observando, olhando, louvado seja Deus, para tentar ver se via a minha e a tua derrota. Mas Deus surpreendeu
o nosso adversário. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.